Salve, moçada! Estamos aqui para a leitura de mais um capítulo do livro Amor 2.0. Hoje estamos tentando fechar o capítulo 2, tá? Que fala sobre o que é o amor. Então a gente já viu que o amor tem um componente de ter uma emoção positiva, de estar em contato e conexão com uma ou mais pessoas, e isso significa que eu preciso estar realmente em contato físico, concreto, tá? Não adianta o virtual. E agora nós vamos dar uma olhada em mais algumas coisinhas. Então vamos lá. O amor, né? O trio de características básicas do amor. Uma emoção positiva que é compartilhada, sincronia de ações e bioquímica e o sentimento mútuo de atenção. Ok? Então, esses são os três componentes do amor. O amor, ele requer conexão. Daí ela fala aqui, cada vez mais você se comunica com os outros por e-mails, mensagem celular, tweets, outras formas que não exigem conversas, muito menos ver um ao outro. No entanto, isso não satisfaz a necessidade de seu corpo por conexão. O amor exige que você esteja presente emocional e fisicamente. O amor também exige que você diminua o ritmo. Nos Estados Unidos, ela está falando, né, a expectativa de vida diminuiu para as crianças de hoje em relação aos seus pais pela primeira vez em séculos. Ou seja, é a primeira vez na história, e esse livro aqui, deixa eu até ver, ele é de 2013. Então, isso é um dado muito importante. Tá? O que isso significa? Isso significa que a gente está tendo uma inversão na expectativa de vida. Logo, a nossa forma de viver não está sendo mais tão eficaz quanto era antes. Isso é um dado extremamente importante. Por que eu estou falando disso? Por causa desse último detalhe que a Bárbara traz. Né? O amor também requer uma diminuição no ritmo. Tudo isso que a gente está vendo, que são os requisitos do amor, eu quero que vocês entendam, gente, não apenas como uma questão de como que eu vou fazer para eu amar melhor, mas também como uma forma da gente verificar como que a nossa vida está sendo vivida. Então, por exemplo, quanto mais nós temos as pessoas imersas nas redes sociais e vivendo muito mais na rede do que na vida real, através da rede do que na vida real, a gente também está diminuindo a possibilidade de muitas coisas que são importantes para o nosso corpo de acontecer. O amor é uma delas. Você é um animal único e engenhoso, com certeza, mas ainda assim um animal. Às vezes, você se esquece dessa verdade fundamental. Seus ancestrais animais foram aqueles cujas ações rápidas salvaram suas peles. É assim que o medo, raiva, nojo e outras emoções negativas evoluíram por incontáveis gerações. Entretanto, seus ancestrais animais também foram aqueles cujas ações oportunistas acrescentaram algo à sua reserva de aptidões. Sua caixa de ferramentas, de que eles se valiam para se orientar e sobreviver a ameaças futuras, de forma a poder viver por tempo suficiente para conseguir criar com sucesso seus herdeiros. É assim que o amor e outras emoções positivas evoluíram. Com grande destaque dentro da caixa de ferramentas de seus ancestrais está a forte ligação que desenvolveram com aqueles de quem dependiam geneticamente para sobreviver. Parceiros, prole e membros de coalizão. Sem essa ligação, um animal antigamente morria jovem e não se reproduzia. Então, isso que eu falei, acho que no primeiro vídeo, o amor ele não é importante apenas no eu, você, ele também é importante enquanto uma coesão social, e é justamente por isso que ele não é exclusivo da pessoa amada, ele é uma emoção que é partilhada entre vários membros da espécie, de formas diferentes. Tá? Assim como o caminhar dá início à formação de calos e eleva o metabolismo, os bons sentimentos que surgem na conexão com outros dão início a mudanças bioquímicas que recriam as lentes por onde nós enxergamos os outros, aumentando seu fascínio e charme. O amor é resultado da evolução humana. Desta maneira bem literal, você foi feito para amar. Desde o nascimento, seu corpo sabia como procurar por amor, como alimentá-lo e como tirar prazer e sustento dele. E é óbvio que ao longo da nossa vida, a maneira pela qual nós somos criados, as instruções que nós recebemos e a maneira pela qual a nossa sociedade está organizada pode dar mais ou menos ênfase nessas características. Pode ser uma sociedade mais fechada ou mais aberta, que dá muito mais valor a emoções negativas ou positivas.
Então, isso daqui é muito importante, porque nós, por exemplo, vivemos numa sociedade de consumo, né? E também vivemos numa sociedade individualista. Ou seja, duas características que vão em oposição ao que o amor precisa para acontecer. O consumismo não foca no outro, não foca na relação entre eu e o outro. Ele foca em eu obter algo que eu quero. Então eu não tenho um olhar para o outro, eu tenho um olhar apenas para a minha necessidade. E o individualismo faz com que eu me feche para os outros, olhando para essas pessoas não enquanto pessoas, mas enquanto objetos do meu desejo. Gente, coisas que estão ali para me satisfazer. Tá? Então, assim, é importante a gente fazer também essa reflexão social, até para a gente verificar como que nós nos portamos em sociedade em relação a isso. Tá? No nível da ressonância de positividade, micromomentos de amor são virtualmente idênticos, independentemente se surgiram entre você e uma pessoa estranha ou você e sua alma gêmea. A diferença mais clara entre o amor que você sente com pessoas íntimas e com qualquer outro com quem compartilha uma conexão é a desigualdade na frequência. Passar mais momentos juntos aumenta a chance de se criar micromomentos de ressonância de positividade. Então, aqui ela está falando algo muito importante. O amor sentido é o mesmo, mas como eu vivo com você todos os dias, por exemplo, eu tenho uma facilidade maior de ter micromomentos de amor contigo, de ter momentos de ressonância, de aumentar a confiança e de facilitar com isto a presença de emoções positivas. Então, nos relacionamentos íntimos, a grande diferença vai ser que nós vamos ter a possibilidade, uma probabilidade maior de obter os requisitos que geram o sentimento de amor, mas não na qualidade especificamente falando do amor em si. Tá? Isso é bem interessante porque faz a gente questionar bastante coisas sobre como a gente vive. Né? E também faz com que a gente perceba que qual é a importância das relações. Né? Porque dizer que só essa é a diferença não é dizer pouca coisa, é dizer muita. Né? Porque até você tem que constituir como uma nova pessoa, vínculo, história, segurança, isso denota muito trabalho. Não é à toa que as pessoas sentem uma certa dificuldade, muitas vezes, em terminar uma relação. Porque leva um tempo, leva um trabalho. Né? Eu sei que, assim, manter um relacionamento que está falido não adianta. Mas mesmo assim, você tem uma história, você tem uma estrutura com aquela pessoa que facilita esses momentos acontecerem. E isso faz parte da nossa sobrevivência também. Enquanto a sincronia biológica que surge entre os cérebros e corpos conectados possa ser comparada, não importa quem seja outra pessoa, os ativadores para seus micromomentos de amor podem mudar por completo com pessoas íntimas. A característica mais marcante da intimidade é a responsividade mútua. Aquele sentimento de certeza que você e sua alma gêmea, ou você e seu melhor amigo, realmente entendem um ao outro. Isso significa que vocês vêm para suas interações com um entendimento bem desenvolvido de como cada um opera por dentro. E vocês usam este conhecimento privilegiado de forma bem pensada para o benefício do outro. Então aqui ela está falando sobre uma outra questão, que é assim, aquilo que ativa os micromomentos, embora exista uma estrutura que é igual para todo mundo, mas quando a gente está num relacionamento íntimo, isso começa a assumir caráteres específicos, que era o que eu falava anteriormente. Todo mundo vai precisar de uma emoção positiva, tá? Mas o como nós criamos uma emoção positiva varia. Por exemplo, é muito comum entre casais que eles tenham apelidos carinhosos, né? Apelidos que muitas vezes só os dois sabem. E esses apelidos muitas vezes vêm de momentos como este. Então, um momento em que a pessoa os dois tiveram um momento de uma emoção muito positiva e muito gostosa, e aí eles acabaram criando um apelido carinhoso um para o outro. Simplesmente falar esse apelido já relembra eles dessa sensação e traz a emoção à tona. Então, gente, olha a comodidade. Olha a facilidade que a gente tem numa relação íntima. Que é isso que ela está falando aqui. Isso é algo do subjetivo do casal, ou do grupo. Isso é algo específico daquele grupo, daquele casal. Né? Não tem como inventar isso. Agora, ainda assim é necessária a emoção positiva. Que ela fala aqui, né? Uma coisa que só pessoas íntimas podem lhe oferecer. Uma história compartilhada. Pessoas íntimas lhe oferecem história, segurança, confiança e abertura, além das frequentes oportunidades para se conectar. Tá? Então, essa que é a grande importância e a grande diferença em relação à questão dos relacionamentos íntimos e o porquê eles são tão importantes para a nossa espécie. Tá? Agora ela fala aqui um restante sobre os bebês, né?
Dentro das condições pré-natais certas, os bebês já chegam sedentos para se conectar com adultos carinhosos com confiança e abertura. Na curta distância, eles buscam contato olho no olho, contato com o corpo e sincronizam os movimentos na medida em que conseguem com os seus. Né? Uma enorme e não abordada fonte de negligência em relação a bebês vem da depressão, que afeta um número estimado de 10 a 12% das mães no pós-parto, mas que é igualmente prejudicial quando afeta o pai ou outro responsável pela criança. Então, o que ela tá falando aqui a respeito da questão dos bebês, né? Porque assim, nós vivemos num mundo cada vez mais acelerado, com mais responsabilidades, e muitas vezes os bebês acabam ficando não com o pai ou a mãe, mas às vezes com cuidadores. Né? E nem sempre sabemos qual a qualidade de contato que a criança estabelece, que o neném estabelece com essa pessoa. Por isso que se fala que é tão importante esse contato com pai e mãe. Não é um chavão romântico, é a biologia falando. O nosso corpo tem uma afinidade bioquímica mais rápida, mais fácil e mais adaptável com pai e mãe, né, biológicos. Por quê? Porque a gente saiu de lá. Tá? Então, o que acontece? Quando os bebês já nascem procurando por isto. Agora, quando isso é negado, isso vai ter um impacto profundo. Não só na maneira da pessoa amar, mas também na questão de apego seguro ou inseguro, questão de sentimentos de abandono, sentimentos de insegurança crônicos que às vezes a pessoa desenvolve ao longo da vida, nutrição emocional e fisiológica básica. Então, tudo isso daqui acarreta em danos. E talvez não seja à toa que de 2013 para cá a gente tem esses dados de que a expectativa de vida está diminuindo, porque cada vez mais esses cuidados estão também diminuindo. E a gente tem tido cada vez mais pessoas com crises de ansiedade, né? Tem sido cada vez um problema mais constante, mais presente na população. O que mostra que talvez esses cuidados iniciais, que são tão importantes, não estejam mais sendo vistos com a devida importância. Aqui, para fechar, né, um pouco, para fechar esse capítulo, que é um capítulo muito gostoso, tem bastante coisa, né? A gente precisa entender o que ela acaba de falar sobre a questão da ligação, né? A ligação e os compromissos forjam um profundo e duradouro sentimento de segurança, né? Segurança que ara o solo para frequentes momentos de amor. E eis algo que é difícil de admitir. Se eu assumo com seriedade a perspectiva do amor do meu corpo, isso significa que bem agora, nesse exato momento que estou escrevendo esta frase, eu não amo meu marido. Nossa ressonância de positividade, afinal, dura apenas enquanto estamos em contato. As ligações duram, o amor não. O mesmo vale para vocês, seus entes queridos. Claro que você tem afeto por muitas pessoas, e dentre elas algumas ligações, e você pode até mesmo estar sentindo fortes emoções de positividade agora, que irão prepará-lo para o amor genuíno e corporal que virá depois. Mas bem agora, no momento que você está lendo isso, ou no momento que você está vendo esse vídeo, seu corpo não tem amor. Além do mais, o amor, como você já viu, obedece a certas condições. Se a pessoa estiver se sentindo insegura ou não arranjar tempo ou situações para se conectar de verdade com os outros, a delicada dança da ressonância de positividade não terá início. Né? Então, aqui só para fechar, relembrando tudo que foi visto neste capítulo. Né? O amor, ele acontece na conexão, na relação concreta com o outro. E se essa conexão não está existindo, não há amor. Né? Pode ter saudade, pode ter expectativa, pode ter desejo de, né? A pessoa pode estar se sentindo apaixonada, e paixão é diferente de amor, tá? Mas amor não, porque o amor precisa da pessoa ali naquele momento contigo para acionar essa dança entre os dois cérebros, certo? E falando em relação aos bebês, se o bebê não tem contato, não tem como ter amor mesmo. Né? E por isso que é importante. Não estou falando de um ponto de vista romântico, como já falei, mas de um ponto de vista da biologia, a sensação de amor, ela amplia essa sensação de segurança, porque é o outro me dando isso também. E embora a gente fale, mas o bebê não tem registro verbal disso. Não tem, mas isso não é necessário. Nós somos bichos, como a autora mesmo lembra. E muito antes de termos linguagem, nós já sentíamos. Nós aprendemos muitas coisas sem ter linguagem. Sem ter palavras, sem ter letra para escrever, apenas com grunhidos. Né? Nós passávamos informações. E as emoções, elas não precisam de palavras. A gente dá nome para as emoções, mas as emoções continuam existindo mesmo se a gente não desse. Tá? Então, esse é o fim do capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos para o próximo capítulo logo, que é o 3, a biologia do amor, que é um capítulo bem legal. Espero vocês.